Boa noite, povo lindo, maravilhoso. Já estamos aqui todos juntos novamente para uma noite muito especial. E antes de qualquer coisa, eu quero parabenizar vocês. Eu quero que vocês tenham orgulho de vocês. Por quê? Que afinal de contas poderiam estar fazendo qualquer outra coisa, inclusive nada. Mas quem está aqui tomou a decisão de aprender, de se diferenciar da massa, né? Daquelas pessoas que lá no dia 15 de janeiro já deixaram, né, as suas metas para trás, e vocês que estão aqui são aquelas pessoas especiais, iluminadas, e isso enche o meu coração de alegria. Me sinto menos sozinha. Então, obrigada. Algumas perguntas. Quem aqui já tem o seu olhinho essencial? Já pega. Quem não tem, já dá um jeito de nunca mais ficar sem. Sabe por quê? Que a gente precisa de atenção plena, de presença, a gente precisa de positividade para a gente fazer do nosso universo, do nosso mundo, do nosso ambiente um lugar melhor. E hoje a gente vai falar de tanta coisa boa, afinal de contas, a gente sabe, né, que o mundo está muito distraído, muitas pessoas passando por inúmeros desafios, emocionais, desafios de saúde mental, de saúde física, e hoje a gente tem o privilégio, a honra, de estar do ladinho de alguém que eu amo demais. Eu gravei um vídeo hoje, eu falei sobre isso, né? Eu sou um pouquinho dela também, porque ninguém passa ileso, do ladinho dela. Hoje eu falo que a vida pode ser mais gentil. Quem gosta de uma vida mais gentil? Quem faz questão de ter uma vida mais gentil? Aprendi com ela. Uma vida mais preciosa, uma vida mais pura. E ela é um concentrado de amor. Às vezes ela é até demais, né? Mas só para vocês, convidados, que eu sei que nessa noite tem muitos convidados, eu quero dizer para vocês rapidamente um pouquinho, porque é só um pouquinho de quem é doutora Lude, gente. Formada pela Unesp há 20 anos, apesar de parecer uma gatinha, uma das melhores e mais conceituadas universidades públicas do país, onde fez medicina, pediatria e neonatologia. Ela fez pós em acupuntura pelo Colégio Médico Brasileiro de Acupuntura, segunda turma brasileira de pós de saúde quântica e pós em aromaterapia. Segunda turma de especialização em medicina funcional integrativa pela Academia Brasileira Americana Funcional Integrativa, com o doutor Vitor Sorrentino, ele mesmo, né? E eu tenho certeza que ele deve estar aprendendo um monte com ela, tá, meu povo? Só para vocês saberem, tá? Cursando atualmente medicina do estilo de vida, responsável por educação médica e de pediatria em Hospital da Universidade Federal de São Carlos, nota 5 no ENAMED. Então, gente, é só um resuminho, eu tenho certeza que aqui está faltando muita coisa, mas enfim, meu povo, me ajudem a receber como ela merece esse ser iluminado, a minha amiga amada, que eu tá com muita saudade, doutora Lude! Bonsoir! Bonsoir, mes amours, bonsoir. Ai, que saudade, que delícia, que E como a delícia. gente é metido, tá, gente? Ela fala francês também, tá bom? Ah, Sam, grata com a minha alma, cheia de luz nesse momento, por me receber com essa porta tão escancarada sempre, né? Por me permitir estar aqui com tanta gente tão, como você forçou da minha palavra tão preciosa, porque são palavras que eu uso muito, a preciosidade e a gentileza. Então é realmente uma honra e mais uma vez
depois de alguns anos que eu tenho a possibilidade de conviver com essa mulher que é simplesmente o transbordar de inspiração, né? Grata, muito grata. E meus amores, que seja de verdade uma noite muito agradável. Eu convido vocês a ampliar um pouco os horizontes. Eu trouxe aqui porque muita gente não me conhece, né? Então vai me conhecer pela maneira como eu gosto de compartilhar, porque quando a gente divide conhecimento, a gente multiplica, mas eu vou contextualizar vocês um pouquinho no que é a aromaterapia. Então, eu vou pedir licença enquanto eu projeto aqui a minha primeira tela. Inalem o seu óleo de escolha. O meu, nesses momentos, é sempre um daqueles que a gente vai falar, que é o frankincense, o olíbano, e vocês vão entender o porquê. Eu já tomei até banho com ele. Então, eu vou pedir licença para compartilhar aqui a minha tela. E eu acho que ela já está até expandida, né? Deixa eu Sim, esconder senhora. aqui. Tá, né? Você que tá no meu cantinho, tá, Sam? Então, qualquer coisa você me sinaliza. Então, a Sam já me apresentou. Eu vou só falar para vocês um pouquinho do que significa isso tudo, né? Eu sou filha de uma professora de francês, é por isso que on parle français, e um pai que era engenheiro pianista. Tenho dois meninos amados na minha vida, o meu sobrinho e o meu afilhado. E tenho esses três peludos aqui que são no momento a minha razão de viver. E a minha vida no cuidado começou quando eu ainda era menina. Tudo vinha para mim. Eu cuidava dos animais, eu cuidava das pessoas desde menina e isso já era meu. E aí na faculdade eu resolvi fazer pediatria, a neonatologia, que é o cuidado dos prematuros extremos, e esse dedo aí, gente, é o meu. Essa mãozinha inteira tá abraçando este dedo. E foi assim que a minha vida no cuidado real começou. Quando eu terminei a faculdade, insatisfeita um pouco com os excessos com quem eu não concordava, eu muitas vezes discuti com os meus professores que eu queria dar um passo para trás e me julgavam, me criticavam, mas hoje as pessoas entendem que talvez eu tivesse um anjinho soprando aqui na minha orelha, o porquê disso tudo. E hoje a gente volta, as pessoas voltam a buscar o que é a aromaterapia, o que é a saúde baseada na natureza. Então eu vou só trazer para vocês o que é. A aromaterapia não é novidade. Ela agora fez um boom depois da pandemia, mas ela tá lá. A gente tem registro dela desde as pinturas nas pirâmides e até antes. Mas quem trouxe para gente esse nome, aromaterapia, foi o cara que escreveu esse livro aqui, o René Gattefossé, um francês, um químico francês. Essa aqui é a versão já traduzida para o inglês. Esse livro foi lançado em 1937. Lá ele tinha um amigo, o doutor Jean Villain, que era um médico e que a partir daí as coisas começaram a acontecer. O doutor Jean Villain, ele era um médico de campo de guerra e aí ele evitou a amputação por gangrena de muitos soldados na Primeira Guerra Mundial. Então isso é simplesmente fantástico. E aqui a gente traz desde os egípcios. Cleópatra usava óleo essencial. Os gregos usavam nos banhos. E esse rapazinho aqui, o Avicena, era um médico persa século X. 11 séculos atrás, né? Olha, 1.100 anos atrás, pelo menos. E foi ele que aprimorou a técnica de extração dos óleos essenciais. Então, muita coisa as pessoas acham que é de agora, e não é. Esse aqui é o químico René Gattefossé, esse aqui é o doutor Jean Villain, e essa aqui é a Marguerite Maury, que era uma enfermeira canadense e que ela levou também uma outra visão da aromaterapia francesa e foi ela que fundou a escola inglesa. Então nós temos três grandes escolas, a inglesa, a francesa e a alemã, que diferem em algumas coisas. E aí, como que as coisas acontecem, né? Para quem não sabe, isso aqui é um fungo. E esse
fungo aqui, ele é o motivo de ter começado o boom da indústria farmacêutica, como a gente conhece, no pós-guerra. Como que as coisas aconteceram? A inoculação do fungo impedia a proliferação desta bactéria, que é quem causa a sífilis. E olha só que coisa interessante. Quando a gente pega a bactéria, né, num material biológico humano, então é como se fosse colher sangue, tá? É assim que acontecem as culturas. A gente colhe o material e passa essa espátula nessa placa que tem meio de cultura, tem comida para bicho crescer. E aí espalha e enche essa placa com o meio de com aquele material biológico que eu quero ver se tem um bicho. Aí cresce. E aí a gente coloca nessa placa que já tem o bicho crescido, proliferado, a gente coloca algumas gotas ou pastilhas daquilo que a gente quer testar, se ele é sensível ou se ele é resistente. E é assim que começa a história das culturas. Quanto maior a distância da pastilha, maior a eficácia para matar essa bactéria. E foi assim que surgiu a penicilina. E aí eu convido vocês para assistir a história de como a penicilina foi vista como sendo a salvadora para muitas situações. Esse filme, ele é chocante, mas ele é verídico. Então, convido a fazer isso. Foi assim que surgiu, então, a indústria farmacêutica a partir desse senhor, o nosso querido John Rockefeller, o grande petroleiro. Então, a indústria farmacêutica tem o dedo dele? Tem. Os resíduos da manipulação do petróleo para ele ser convertido em combustível, tinha muito lixo. O que fazer com este lixo? Quem aqui já ouviu falar de parabeno? Que tem um monte de produto cosmético e que é cancerígeno e que hoje é proibido nos cosméticos infantis só, devia ser no de todo mundo. Pois é o resíduo disso que começou aí, ó, no pós-guerra imediato, tá? E aí a gente saiu disso aqui, que eram as boticas, que eram aquelas farmácias onde a gente ia, o boticário, ele elaborava com as plantas, com os extratos de planta, macerava, fazia infusões. A gente saiu para isso aqui, para isso aqui. E aí, no pós-pandemia, as pessoas estavam excessivamente intoxicadas com tudo isso aí. E aí começaram a se questionar: o que que eu posso fazer? Só que, gente, isso veio antes. A medicina natural, a medicina ancestral, ela veio antes. Então é um prazer falar disso para vocês. Quando que começou? Começou lá com as bruxas. Quem eram as bruxas? Lá atrás, na Idade Média, quando as mulheres ficavam viúvas, elas eram escorraçadas para as florestas e elas levavam os seus bichos de estimação, que eram os gatos, e elas tinham que se virar na floresta para cuidar das feridas e para se alimentar. E elas tinham uma panela, o bendito caldeirão da bruxa. E é assim que tudo começa na medicina natural. Vamos falar um pouquinho do que a gente tem hoje de sólido, concreto, maravilhoso na nossa mão? Isso aqui para mim foi mais do que um presente. Há alguns anos, há quase 10 anos, quando eu comecei a ser a curiosa da aromaterapia e fui investigar porque eu vi no meu dia a dia mudanças de comportamento. E aí eu mergulhei e eu me apaixonei e estou aqui assim até hoje. A lavanda. As pessoas falam da lavanda só como um sedativo ou como um cicatrizante. Foi por causa dela, num acidente que o René Gattefossé sofreu na indústria perfumista dele, que ele queimou o braço, ele mergulhou esse braço num tonel de um líquido que era, por acaso, óleo de lavanda, até então só usado para ser componente dos perfumes, e ele não ficou nem com cicatrizes
numa lesão que deixaria, inclusive, perda de função, porque quando uma queimadura grave cicatriza, ela atrofia. E aí, ele é sim, o óleo de lavanda é sim o melhor cicatrizante que a gente tem, porque vai estimular as células que produzem o colágeno. Então, é uma cicatriz que fica funcional, a pele não perde elasticidade, tá? Então, isso é muito especial. Picada de inseto, por quê? Porque ele é antialérgico, ele tem uma ação antialérgica, então para de coçar. Se para de coçar, você para de ferir. Se você para de ferir, você diminui o risco de infecção naquele local. Então, ele também tira dor, ele melhora, ele é um auxiliar em situações de hipertensão. Então, ele ajuda a controlar um pouquinho a pressão. Em que situações? Nas situações de estresse absoluto. Ele tem uma discreta ação para controlar infecções, mas ele auxilia muito de diversas maneiras. Ele é calmante, sim, ele é sedativo para o sistema nervoso central, sim, e ele é um óleo extremamente seguro para usar desde os recém-nascidos. Existe uma questão de é ou não disruptor endógeno? Não é, não é, tá? E para efeito psíquico, ele vai diminuir a minha capacidade de me comunicar adequadamente, com clareza e com gentileza. Então, aqueles pensamentos que a gente fica atribulado, milhões de pensamentos ao mesmo tempo, a lavanda pacifica, ela tranquiliza e ela também tira a sensação de que ninguém me enxerga. Então, é um óleo que é extremamente coringa para diversas situações. Se precisar ter um, tenha sempre a lavanda do seu lado, na sua bolsa, porque sempre vai ter alguém que se machuca, sempre vai ter alguém que se queima, e a gente pode usar dessas três formas. O limão siciliano, que é uma das minhas paixões por diversos motivos. Primeiro, porque ele é um antisséptico atmosférico. O que significa isso? Nos momentos em que a gente tem infecções virais respiratórias, né? A gente não parou, tá? De ter, mudou a característica das estações de ano, então agora a gente tem doença respiratória os 12 meses do ano. Mas nos meses de frio, em que esses vírus ficam muito mais concentrados, porque as pessoas ficam em ambientes fechados, o limão siciliano ele tem uma ação de romper com isso. Por quê? Porque ele quebra a cápsula dos vírus. E aí o vírus não consegue ter condição de entrar nas células, porque vírus precisa de célula para proliferar. Então, se ele rompe a cápsula do vírus, matou, tá? Ele fluidifica o sangue. Então, fica mais fácil do sangue fluir nos nossos vasos e evita situações de trombose. Então, ele é um coringa também e a gente tem que ter um carinho especial por ele. Ele pode, não é que ele faça, mas ele pode ser um auxílio para diminuir a formação de pedras, tanto de vesícula, que acaba levando à cirurgia de vesícula, quanto a formação de cálculos renais se a pessoa tem alteração de pH sanguíneo que favoreça essa formação de cálculos. Então é interessante. Em situações muito específicas, e ele também ajuda muito com a gente tirar as sujeirinhas do ambiente, porque ele desengordura. Então é maravilhoso. Excesso de líquido vai tudo embora. Então, as retenções de líquido muito importantes, o limão siciliano ajuda bastante. Ele pode ajudar sim em momentos em que a gente precisa fazer um detox do nosso corpo um pouco mais vigoroso. Para efeito psíquico, ele diminui a confusão mental, diminui a sensação de cansaço mental, que eu não quero mais, não consigo, mas se entrar mais uma informação eu explodo. E ele tira também a sensação de culpa. Ele é simplesmente queridíssimo e o cheiro dele, o perfume desse óleo é maravilhoso. É único, né? É único. A tangerina. A gente fala muito que a tangerina a gente associa muito à leveza e à alegria, mas ela vai muito além disso. É um óleo que eu indico muito para colocar no difusor no ambiente em que as crianças estão brincando, porque ela clareia e aumenta a capacidade de ser criativo. Mas na hora de estudar, ele não é o mais interessante, porque o excesso de criatividade pode atrapalhar um pouquinho na produção.
tá? Então ele é lindo, maravilhoso para a gente ser criativo. Vai desenhar, vai pintar, vai fazer arte, coloca a tangerina. E ele tranquiliza, ele diminui muito os níveis de ansiedade, às vezes aquela que causa até mal-estar físico, tá? Então, uma ansiedade que a gente acaba tendendo a chamar de patológica, ele ajuda a tranquilizar, tá? Também como o limão, os cítricos são praticamente todos, eles são antissépticos, alguns mais ambientais, outros de contato. A tangerina de contato, então para higienizar locais também é interessante, tá? Melhora o sono, a capacidade de ser repousante esse sono, tá? Não é só o adormecer, mas é o adormecer com qualidade e facilita que aconteçam os sonhos. Olha que lindo! É maravilhoso. E para efeito psíquico, tira aquela sensação de o mundo está nas minhas costas. Esse trabalho está me matando. Tira isso, fica mais fácil e tira a sensação de eu sou obrigada a fazer tudo. Não, eu não sou obrigada. Mas eu posso fazer sem essa amarra. A tangerina liberta. Ai, como não falar de outro amor da minha vida? Eu tenho ele aqui na forma de rolon. E a Copaíba é alguém que eu tenho muito respeito e muita gratidão por esse óleo. Ele não tem só efeito anti-inflamatório, porque ele vai atuar nos mesmos receptores do canabidiol, até um pouquinho melhor, né? De muitas maneiras, mas ele tem um poder de tirar dor que é diferente do canabidiol. Posso falar com cadeira, tá? Porque eu já fiz uso dos dois. Modula muito a dor neuropática. O que que é isso? Aquela dor que acontece por lesão da terminação dos nervos nas extremidades, que é uma dor insuportável. É uma dor que atrapalha a vida 24 horas, mais intensa geralmente no período noturno. Isso aqui é fantástico, tá? Também tem ação anti-bichos. Não tanto quanto um outro que eu já vou trazer, mas ele também tem esse potencial, tá? É cicatrizante porque ele vai diminuir a inflamação e ele vai permitir que as células se proliferem naquele lugar, melhorando a característica do tecido, tá? Para efeito psíquico, o que que ele faz? Ele melhora aquela sensação de vergonha, de arrependimento, que às vezes a gente vai falar com alguém e falou de maneira direta, mas a pessoa recebe de maneira como se fosse agressiva, e aí fica uma, porque você isso, porque você aquilo, e a gente acaba se recolhendo e se sentindo culpado por ter falado, né? E incompreensão e para os rebeldes, ele é excelente para os rebeldes. Outro queridíssimo, outro amor da vida, e esse aqui é um que alguém abriu, a Sandrine é grata a esse óleo. Alguém abriu um frasco, de abrir o frasco, a sala fica respirando bem, porque ele, sim, ele abre as nossas vias respiratórias. E como a gente abre as vias respiratórias, a gente aumenta a oxigenação, ele possibilita concentrar e ter foco. Ele é fantástico, tá? Ele, por ser rico em cetonas, que são é uma família de moléculas bioativas dos óleos, ele é rico em muitas, mas em cetonas especificamente, ele causa relaxamento muscular. Por isso que todos aqueles produtos que a gente vê em farmácia, que são ardidinhos e que causam frescor, o frescor vem daí, vem do hortelã-pimenta. Na medicina chinesa, ele é fundamental para os transtornos gástricos e digestivos. Então, para quem tem aquela coisa de queimação, de não digerir direito, a gente sempre orienta a tomar um chá de hortelã depois, porque ele refresca essa sensação. Então, ele é fantástico. E para efeito psíquico, ele, como a gente expande a capacidade respiratória, aumenta a oxigenação, ele estimula a nossa cognição. A gente fica mais alerta, ninguém consegue dormir com um hortelã-pimenta, ele sozinho dorme porque relaxa a musculatura, mas ele sozinho ele estimula a consciência e o alto grau de produção cerebral, tá? Então, precisa de atenção e foco, hortelã-pimenta. Ah, Leuca, lembra que eu falei que eu ia falar de um que é melhor para infecções? É essa aqui, que é a árvore do chá. É talvez o melhor antisséptico de superfície que a gente tem, tá?
Ele ajuda com bactérias, ele ajuda com vírus, ele ajuda com fungos e ajuda também com alguns protozoários. Então, ele é fantástico. Não existe infecção de pele que sobreviva a uma melaleuca, tá? E fungo de unha não resiste de jeito nenhum, tá? Normalmente a gente leva, tratando com fármacos, de 6 meses a um ano para a gente resolver uma onychomicose. Com a melaleuca em um mesinho a gente, ó, tá chuchu, tá? Também tem ação de reduzir a inflamação e por isso o efeito cicatrizante também, tá? E para efeito psíquico, eu preciso dar limites, porque eu me entrego demais, eu recebo de menos, porque todo mundo me pede, eu faço e eu não sei dizer não. Pera lá, até aqui eu dou conta, daqui para lá eu não posso. E é de uma maneira suave, de uma maneira gentil, e a gente também consegue se desvencilhar de situações de eu dependo de tal pessoa para eu conseguir dar um passo. Não. Melaleuca liberta e melaleuca impõe limites. Além do que tem um cheiro diferente. Este é o grande coringa da minha vida. Foi a partir deste maravilhoso aqui que eu importava, porque a Doterra não estava no Brasil ainda, para entregar para os meus pacientes em consultório. Eu entregava uma mielinha assim para eles, em cada sessão de acupuntura. E o que eu pude perceber foi simplesmente transformador. Então, é muita gratidão a esse óleo. Por quê? Porque ele tem ação anti-inflamatória, ele cicatriza, mas ele protege os nossos genes. O que que significa isso? Diminui o risco das nossas células sofrerem degenerações. E as degenerações, quando elas não são lidas e corrigidas, acontece o desenvolvimento tumoral. Então, isso aqui é mais do que um presente. Isso aqui vale mais do que ouro, vale mais do que diamante. Hoje a gente tem uma pedra que chama pedra da Paraíba. Isso aqui vale muito mais do que a pedra da Paraíba, sugiro descobrir. Tem um efeito de cuidar sim da nossa imunidade. Então, se ela tá exagerada, por exemplo, numa doença autoimune, ela traz para o centro. Se ela tá faltando e risco de infecções em excesso, também traz para o centro. Equilibra, não deixa o exagerado e não deixa o deficitário, tá? Também diminui a ansiedade. Então, eu fiquei inalando, tomei banho com ele antes de entrar aqui para conversar com vocês. Protege o sistema nervoso central, protege o sistema nervoso central e ele auxilia nas questões de sistema nervoso periférico. Vocês já devem ter visto alguns vídeos de pacientes com doença de Parkinson, que depois da copaíba com o olíbano passado conseguem parar de tremer e se alimentar. Então é simplesmente fantástico. E uma coisa muito legal, eu trouxe aqui por curiosidade para vocês. A copaíba e o olíbano, eles são isso aqui. Eles são resinas, são as lágrimas da árvore. É maravilhoso. Isso aqui, se a gente queima, o cheiro disso é incrível. E quem frequenta as igrejas católicas, o cheiro que sente quando passa o turríbulo é do incenso. Então, tá explicado, né? Ele é simplesmente maravilhoso. Ele aterra a gente, ele faz a gente ter aquele momento de presença. Eu estou aqui, eu estou vivendo esse momento e eu tenho clareza para viver esse momento. E eu consigo ouvir a minha mais profunda intuição. Então, ele é simplesmente. São os dois que eu acho que tem que ter sempre, não pode deixar faltar, a lavanda e o olíbano, tá? Para efeito psíquico, ele tira a sensação do abandono, ele é o óleo do pai e tira a sensação de não ter proteção, porque quando a gente nasce, o colo da mãe depois é trocado pelo colo do pai aos 2 anos, quando a gente sai do apego, e é a partir daí que a gente sente a proteção, tá? Então, ele é simplesmente apaixonante. Aí a gente fala agora um pouquinho dos que são misturas, que são blends, que são uma receita perfeita no ponto certo de quantidades adequadas de diversos óleos. O Deep Blue, que é profundidade azul, né? Imensidão azul,
ele tem todo esse poder que a gente fala dele tirar dor, né? Porque ele desinflama, ele traz a sensação de alívio e de frescor para depois que a gente terminar uma atividade física ou depois de uma contusão, uma pancada, um hematoma, né? Ele traz a sensação de relaxamento, mas não é só relaxamento muscular, é de nossa, tô bem de novo, sabe? Por quê? Já vou falar de cada uma dessas plantas aqui. Então, a sensação de refrescar, de novo, aquelas coisas que a gente compra e não devia comprar em farmácia porque é cheio de um monte de porcaria, esse aqui traz tudo coisa natural, né? E o frescor vem do hortelã-pimenta, tá? A sensação de diminuir a dor e de tirar o processo inflamatório depois de uma atividade física intensa ou depois de um trauma é por causa do Wintergreen, tá? E ele desfaz hematoma. Da Sempre Viva, cadê a Sempre Viva? Essa gracinha aqui que é regeneradora, tá? A camomila, que traz a sensação de relaxamento. Coloquei a cânfora. Cânfora, aqui, ó. A cânfora também relaxa, porque ela é rica em cetonas. Então, o relaxamento muscular vem disso, tá? A cananga e o osmanthus, eles trazem a sensação de tranquilidade mental, tá? Tranquilidade mental. E a gente pode usar muito o Deep Blue também na forma inalada para começar o dia, porque a gente sai daquela sensação de, ai, hoje eu não quero. Ele vem dar um pontapé nas nossas costas e a gente simplesmente vai. E é isso, ele é isso, tá? Então, psiquicamente, é o alívio e conforto mental, diminui a tensão. Por que que diminui a ansiedade? Porque eu tenho os mantos, porque eu tenho a cananga, que é a mesma flor do lang-lang colhido no momento antes. Eu tenho a camomila, o tanaceto azul, ele tira a sensação de prurido, de coceira. Quando a gente faz muita atividade física, que de repente dá coceira nas pernas, dá coceira nos braços, porque aumenta a circulação, é o tanaceto que tira essa sensação dessa coceira, tá? Então e ele, diferente dos outros que eu falei, não pode em momento algum, nunca, jamais usar ingerido por causa das cânforas e por causa do Wintergreen. Zengest. Zengest é o trato digestivo zen. Fica tudo bem. Ele tem também hortelã-pimenta que vai resolver a situação de queimação, ele diminui aquela sensação de estufamento, e aí o coentro, o cominho, todos esses têm uma ação anti-inflamatória para a mucosa gastrointestinal. Cardamomo também é anti-inflamatório, o estragão, e aí a erva doce diminui os espasmos, diminui as cólicas intestinais, que são de literalmente virar as tripas, e é isso que elas fazem. E o gengibre, ele melhora a peristalse, ele melhora o trânsito intestinal. Então, para quem tá demais, ajuda a controlar, e para quem tá de menos, para quem tem dificuldade de ir ao banheiro, isso aqui é simplesmente fantástico porque começa a ensinar esse intestino a funcionar. E aqui, para efeito psíquico, por causa do hortelã-pimenta, do anis, que clareiam a mente, tira a sensação do peso, a confusão e a apatia por causa do hortelã-pimenta. Então, ele é extremamente interessante também na forma inalada. Aí, esse aqui é um queridão de verdade, porque muita gente acha que ele vai fazer só o efeito psíquico. Não, ele é um potente antialérgico. E o mais legal é que do jeito que ele tá, a gente já pode passar ele na pele. Então, quem tem as doenças de pele que causam muita coceira, o Balance ele vai lá e ele ajuda a restabelecer a integridade dessa pele, porque ele tem o óleo de coco. Então, esse óleo de coco que vai permitir que ele fique ali, né? Ele é um óleo carreador, é um óleo vegetal, então ele faz uma película e o óleo essencial não evapora, porque passar o óleo puro na pele, além de ter questões que é muito concentrado, metade ele evapora. Com o óleo de coco, ele fica e ele entra, e aí ele tira a sensação de coceira nas questões alérgicas,
Eu sou grata porque existem questões muito importantes na minha família com alergias graves e o meu sobrinho, amor da minha vida, ele carrega o Balance com ele, ele passa na pele, ele não precisa de adrenalina na maior parte das vezes. Então é muito amor por esse óleo. Por causa do abeto siberiano, ele aterra, porque é um tipo de pinheiro, a raiz é profunda, então ele traz a gente para o centro e aterra, né? O olíbano, para a gente se conectar com a gente de novo. O rude, que é um tipo de cânfora. Respira, respira de novo. O tanaceto azul e a camomila azul, apesar do nome ser azul, ele é amarelinho, mas na extração do óleo ele tem o camazuleno, assim como a camomila azul, que é a camomila alemã, não é a romana, e aí deixam esse óleo azul. Então o Balance ele tem um quesinho azuladinho. E o osmanthus, que é o jasmim do imperador, ele tranquiliza, ele apazigua, ele tira aquela sensação de onde eu tô, que eu preciso me recompor e voltar para onde eu estava para eu entender qual é a situação. O Balance faz isso. E também não pode pôr na boca. Este aqui Este aqui tem há alguns anos, mais do que a minha gratidão, ele tem o meu respeito. Eu fui asmática grave, de começar a ter a crise e parar em UTI, usava 4 dispositivos e hoje eu raramente preciso de alguma coisa e quando eu preciso é ele. Então, ele sim, ele cuida das vias respiratórias. Ele sim, ele diminui o risco de ter as infecções nas vias aéreas altas. Então, é isso aqui. Por quê? Porque ele tem a melaleuca, ele tem o antibichos, então nada vai proliferar ali, tá? O eucalipto e o hortelã-pimenta, respira, né? O louro dissolve a catarreira. Então, quando a gente usa o Breathe, nos próximos segundos vai drenar, vai escorrer nariz. Mas depois limpou, acabou. Cardamomo anti-inflamatório e a Ravensara, que é, na verdade, uma cânfora também expande. Então a gente tem mais amplitude respiratória. Quando está difícil de respirar, os processos de constrição, não consegue respirar, a gente começa a voltar. E nossa, abre e drena, sai tudo. É a melhor coisa, tá? Em processos agudos, tá? Então, um quadro agudo que eu fico com um mega de um mal-estar, isso aqui é simplesmente fantástico. Para efeito psíquico, como eu tenho aqui hortelã-pimenta, que aumenta a minha oxigenação cerebral, aumenta a circulação de sangue ali, então chegam mais neurotransmissores positivos ali no meu sistema nervoso central, melhora a sensação. E o limão siciliano, que ele faz com que o que já existe de dopamina e serotonina chegue no lugar, seja usado. E aí a sensação de bem-estar. Também não pode pôr na boca. Esse aqui, queridão, e aqui eu coloquei todas as apresentações dele. Tem o rolon, tem as gotas, tem o difusor aspersor de ambiente e tem as balinhas, tá? E tem mais um ainda que são microglóbulos. Ele sim estimula a nossa imunidade, tá? Ele sim tem uma ação antimicrobiana importante. E para efeito psíquico, ele melhora a minha sensação de estou exposto, estou vulnerável, tá? E ele aumenta, além da confiança, ele aumenta também o vigor para fazer as coisas, porque o cravo e a canela, eles tiram da sensação de astenia, eles tiram a gente daquela coisa, eu não consigo, tô me arrastando. Eles vão lá e tiram isso, tá? Alecrim, que é um anti-inflamatório, sim. Ele é um imunoestimulante, sim, e a gente só tem que tomar um cuidado, tá? Não pode ser usado para quem tem história pessoal ou familiar de convulsão, porque o alecrim ele modula as nossas ondas cerebrais e facilita o evento. Só tem que saber, só tem que saber. Esse aqui a gente pode usar de todas as maneiras. E aí? De que maneira que eu vou usar isso tudo? Eu não sei vocês, mas bom, se vocês estão vendo aqui a minha pequena coleção, tem um desse aqui, tem um desse no meu quarto. Eu uso pouco, bem pouco óleo essencial. E aí a gente começa conhecendo do jeito que a Sam conheceu, que foi inalando. E esse é a via mais segura e mais assertiva, porque ele vai.
atingir, ele vai ter moléculas suficientes que vão chegar no meu sangue e vão agir no meu corpo inteiro. Mas para quando a gente tem aquela sensação de peso mental, é aqui. Uma emoção que não está no lugar certo, é aqui. Então, a gente sente o cheiro, as nossas células do nariz vão captar as moléculas que a gente colocou na mão e inalou. E uma coisa que as pessoas têm o hábito de fazer e que é errado é isso aqui. Como são voláteis, a gente põe a gota, compartilha e traz para o nariz. 5 inspirações profundas e fecha a mão quando a gente não está respirando, porque vai evaporar. É ouro, tá? Então, respira fundo e solta. E enquanto isso está acontecendo, essas moléculas vão sair daqui, da parte superior do meu nariz, onde ficam as células nervosas que vão direto no meu sistema límbico. O que que significa sistema límbico que todo mundo fala? É onde moram as nossas emoções, as nossas memórias e a nossa capacidade de se organizar. Então é isso aqui. Isso aqui é fantástico. Isso aqui é mágico. Quando a gente faz esse movimento, porque desde que o mundo é mundo, qual é o movimento que a gente tem que fazer primeiro? E sem ele, ninguém vive. Na hora que nasce, é respira. Então tudo começa por aqui. Aí, outra possibilidade é na pele, tá? Porque a pele vai absorver. E para a pele absorver, não perder o produto para o ar, eu tenho que colocar num óleo carreador. E por que que eu tenho efeito no meu corpo todo quando passo na pele? Mas eu passei aqui. Nossa, mas me deu uma sensação de bem-estar? Afetou aqui, chegou aqui. Por quê? Porque na pele, o óleo carreador, o óleo vegetal em que a gente dissolveu, a gente diluiu o óleo essencial, ele atravessa a parede de queratina, que é a parte mais resistente, mais externa, atravessa toda a camadinha aqui do tecido que fica no meio, que preenche, que a gente chama de interstício, que é onde ficam todas as nossas terminações nervosas de pressão, de dor, de quente, de frio, de vibração e vai lá para a camada de baixo, que é a camada de células de gordura da pele. E ali ele fica. E ali ele está em contato com os vasos sanguíneos. Então ele está depositado aqui, liberando o tempo todo. Olha só que interessante. E outra maneira é a oral. E aí, aqui eu faço algumas observações. Quando que eu vou usar? Por que que eu vou usar a oral? Como que eu vou usar e por quanto tempo, tá? Uma vez que a gente coloca direto aqui embaixo da língua, ele não vai passar pelo resto do trato digestivo. Então, ele vai ser absorvido aqui e já vai cair no sangue. Então, isso é uma coisa para a gente levar em consideração. Quando eu coloco em cápsula, ele vai lá para o meu estômago. Aí, quando ele vai para o estômago, essa cápsula, se ela não for gastroresistente, ela vai abrir aqui no estômago, ele vai começar a agir aqui. Mas se ela for gastroresistente, vai chegar lá no intestino, porque aí muda o pH, muda a acidez do estômago para o intestino e ela se abre na acidez do intestino, que começa menos ácido que o estômago. O estômago é muito ácido, o intestino é menos. Então, essa cápsula abre no intestino e ela vai fazer a ação lá. Vai ser absorvido, vai passar no fígado, vai cair na corrente sanguínea, vai passar para o corpo todo. E aí eu preciso só poder responder essas 4 questões que são importantes para a gente decidir se vai usar oral ou não, tá? E aí, dos olhos, eu já falei, esses 12 são assim fundamentais. Essa caixinha aqui eu dei para quase toda a minha família, todo mundo teve, e esses 12 estão aqui. E assim, eu carrego comigo, eu tenho no consultório, eu tenho uma na minha bolsa, e é assim, porque eu não fico sem, porque essa caixinha me resolve tudo, tá? E aí eu vou pedir licença para falar um pouquinho de algo que está super agora, né? Que é longevidade. Mas de que adianta ter longevidade doente? Viver até os 90, dependendo. Viver até os 90 precisando de alguém e sem nenhuma energia, sem nenhuma vitalidade, sem nenhum prazer, sem nenhuma alegria. Não dá. Eu quero chegar lá, ativa, brincando, tendo motivo para dançar, tendo motivo para sorrir
E a gente precisa, para isso, ajudar o nosso corpo a eliminar os radicais livres, que são os responsáveis pelo processo de envelhecimento, que são os responsáveis pelos processos de adoecimento. E aí a gente tem diversas maneiras que a natureza nos deu e que a gente traz de presente aqui, né, para ajudar. A gente tem sim um mecanismo que do nosso próprio corpo de eliminar, mas não consegue eliminar o excesso que hoje a gente produz, porque o ambiente está tóxico, porque os pensamentos estão tóxicos, porque as informações mexem e a gente adoece, porque produz excesso de radical livre. Então, aqui, isso aqui é uma bebida fantástica, maravilhosa, dosinha de café no dia, são 60 ml só por dia. E ele é uma mistura de suco de maçã que vai ajudar na minha motilidade intestinal, o suco de maçã, com água, tá? Cranberry, que estimula a imunidade, especialmente do meu trato urinário. Quem já não ouviu falar que cranberry para infecção urinária facilita a vida? A graviola, que é antioxidante. A romã, que é... Todas essas frutas aqui, eu não sei se vocês repararam, que tirando a graviola, todas as outras são. Essa aqui é a ameixa, a casquinha dela é bem vermelha. Então, todas essas frutas, elas são bem vermelhas ou pretas. São riquíssimas em resveratrol. E é o resveratrol que impede que no tempo, no sol, na chuva, no vento, no frio, ela se degenere mais rápido. Então, o resveratrol, que todas essas frutas aqui estão trazendo para gente, ele auxilia nos nossos processos de anti-aging. Então, é simplesmente fantástico. Romã é anti-inflamatória potentíssima, jabuticaba, a ameixa. E aqui a gente tem uma combinação, tem o suco de cereja, a cereja preta italiana, ela traz para gente muito efeito psíquico e de melhorar a emoção, tá? E aí, aqui a gente tem a cúrcuma para efeito anti-inflamatório, eu tenho o psyllium para melhorar a minha função intestinal, eu tenho a astaxantina, que é cadê? A astaxantina tá aqui, ó. A astaxantina é um derivado é o que dá a cor vermelha para os crustáceos. E o que ela faz? Ela melhora muito, ela é um antioxidante, especialmente ocular. Então, melhora muito a nossa capacidade visual, se a gente faz o uso direito, tá? E ele traz em si, para melhorar essa constituição, os óleos essenciais de tangerina, então fica todo mundo realmente muito mais leve, tá? O olíbano, que vai diminuir o risco das degenerações celulares. Eu estou fazendo uma limpeza, eu estou fazendo uma faxina jogando radical livre embora. Então eu preciso proteger as minhas células desse lixo que está saindo de dentro dela e direcionar para o lugar certo, fígado e rim para jogar fora, tá? E o de gengibre, que é o que vai ativar a ação dessa cúrcuma, porque a curcumina só é ativada com algumas moléculas, como por exemplo o zinzebereno do gengibre ou a psaicina das pimentas. Aqui, acho que a pimenta não ia ficar muito saboroso, mas o gengibre ficou na medida. E para falar ainda só mais um golinho de longevidade, para a gente ter longevidade, feliz, bem e ainda bem, a gente vai falar de um negócio que as pessoas falam, mas será? Mas será? Pois é, o colágeno, tá? Longevidade com cara de jovem, né? Ontem a Fá falou dos 42 dela, ninguém fala, né? Eu tô aqui com os meus cinquentinha, tá tudo bem, né? E aí, tô fazendo 50, a gente já tá batendo aqui na porta, já tô com contagem regressiva. E aí, o que que são as moléculas de colágeno? Colágeno é uma estrutura proteica que a gente tem para dar sustentação para o nosso tecido, para nossa pele, e não é só para o tecido que a gente enxerga, não, é para o corpo inteiro, tem no corpo inteiro, tá? A gente tem diversos tipos de colágeno. E para a gente falar do que a gente vai ver aqui fora, só vai se manifestar aqui fora o que tá bom lá dentro. Se não tá, não adianta. Não adianta. Se lá dentro tá ruim, aqui fora vai estar pior. E aí, o colágeno que a gente tem aqui, ele é muito pequenininho, mas muito pequenininho mesmo. É o tal do Verisol, que é uma patente da Gelita. Essa molécula aqui,
ela é a menor, que é possível de fracionar o colágeno. E aí a célula consegue absorver, porque é pequenininho, é menor que ela, então consegue entrar. E aí junta com a vitamina C, monta de novo a molécula, monta de novo a estrutura, sai de pecinha de Lego, pecinha de Lego, pecinha de Lego e junta uma estrutura, tá? Tem também minerais quelados. O que que é isso? Os minerais quelados, eles são mais bioativos, eles são biodisponíveis. Os meus receptores celulares vão conseguir entender que aquilo é o mineral que está precisando e aí absorve. Eu tenho magnésio, que faz parte de mais de 300 funções no corpo, cérebro, musculatura, respiração, capacidade de digestão. Então, tem uma série de coisas aqui que são fundamentais e sem o magnésio não dá certo, tá? O zinco para a imunidade, o zinco é fundamental para a gente ter uma estrutura das células vermelhas do sangue boa, adequada. Então, um sangue saudável e com característica de célula bem produzida, eu preciso de zinco. E o selênio, que é neuroprotetor, é uma molécula fundamental para o sistema nervoso central, mas uma coisa que as pessoas se esquecem, ele também é fundamental para a tireoide, que é uma glândula que todo mundo tem, tá? Só que algumas pessoas têm ela funcionando demais, que é o hipertiroidismo, tem pessoas que têm ela funcionando de menos, que é o hipotiroidismo. Então, o selênio é para dar equilíbrio para isso. Ácido hialurônico é uma molécula que é como se fosse um gel. A gente tem a produção de ácido hialurônico, assim como a gente tem uma produção maravilhosa de colágeno até os 22, 25 anos. Depois, tchau, tchau, tchau. E aí, o que que acontece? A célula vai perdendo a. Então, se ela era um coxim assim, o meu colágeno começa a ficar frouxo, as minhas moléculas desse gel, que é o ácido hialurônico, começam a diminuir o tamanho, diminuir o número, e aí a pele fica mais fina, cheia de ruguinhas. Na idade mais avançada, a gente enxerga tudo, qualquer batidinha sangra, porque não tem mais nem tanto colágeno, nem ácido hialurônico. Coenzima Q10 que vai lá na porta da minha mitocôndria, que é uma estrutura que tem dentro das células e que faz as células trabalharem, que dá a lenha de fogueira para as células terem energia para trabalhar. A coenzima Q10, ela mora na parede dessas estruturas, na parede da mitocôndria. Então, para eu ter uma mitocôndria saudável, eu tenho que ter Q10. Eu tenho que ter. E à medida que isso começa a diminuir, a quantidade de Q10 disponível na parede da minha mitocôndria, às vezes eu começo a ter a sensação de fadiga, tá? Vitamina B7, a biotina, né? Existe um porquê, né, do meu cabelão tá desse jeito e tem de base o que é o pó principal dele é a polidestrose, não é maltodestrina. Então, é também um açúcar, mas diferente da maltodestrina, que libera 4,6 calorias para cada grama, a polidestrose é 1 para 1, é 1 caloria para cada grama de polidestrose. Então, é um pouquinho menos calórico, né? 4 vezes menos, 4 vezes e meia menos. Então, é legal, tá? E o óleo de laranja que dá um sabor único, exclusivo e maravilhoso. E eu acho que eu terminei. Então, acho que era isso, gente. Vou parar de compartilhar. Gente do céu! O que dizer dessa nossa maravilhosa doutora Lude? Que apresentação espetacular! Mulher, compartilha aqui a sua tela que eu quero ver todo mundo. Vou descompartilhar aqui para você, pode deixar. Deixa eu ver como que tá o povo. Quem aqui tá em choque, assim como eu? Vamos demonstrar nossa gratidão para a doutora Lude, maravilhosa. Ai, se a gente pudesse te pegar, te abraçar, agora nessa hora você estaria em perigo, porque a gente ia te esmagar, mulher. Quero, só quero. E, gente, quero dar um recado importante para todos os nossos convidados que estão aqui essa noite. Quem te convidou porque te quer bem.
Nós não estamos aqui para te vender produto. Isso aqui não é mais do mesmo. Sabe o que que a gente quer? Vou falar bem a verdade para você. A gente quer que você encha o seu copo, que antes de pensar em transbordar nos outros, você se cuide, você se ame, você tenha uma vida mais gentil, mais preciosa, mais pura, porque quem está aqui diante de você é a prova viva, né, de que a gente teve as nossas vidas transformadas. Eu tive a minha vida transformada pela aromaterapia e eu nem imaginava. Agora, conversa com essa pessoa, por quê? Porque ela vai te permitir que você possa fazer uso dessa caixinha amarelinha, linda, maravilhosa. Quem tá aí com a sua caixinha, mostra pra gente.